Continuando, meus caros, continuando para a próxima questão. Questão número 8. No crime de lesão corporal culposa, a pena é aumentada quando, só conferir lá, artigo 129, quando se trata da causa de aumento de pena, das várias causas que a gente estudou, são várias causas, é quando foge para evitar a prisão em flagrante, é a única dessas alternativas que corresponde com a realidade. Tá? As outras questões que nada tem a ver com causas de aumento de pena. Fácil demais também. 9, para quem faz a prova D, número 9, outros podem procurar aí. O crime de lesão corporal seguido de morte caracteriza-se quando, letra B de bola, Nota B de bola. Por quê? É exatamente isso que é um crime préter doloso. Da conduta resulta morte, ele morreu. Só que as circunstâncias comprovaram, evidenciaram que o agente não quis o resultado. Porque se ele quisesse, repito muito isso, gente? Se ele quisesse o resultado da morte, ou tivesse assumido o risco ainda, dolo eventual, ele teria respondido por homicídio. Exatamente. A maneira de a gente comprovar que o crime de lesão corporal seguida de morte ocorreu é porque ele foi, então, préter doloso. Ele quis só lesionar, ele tinha ânimos de lesionar, préter doloso esse crime aqui. Mas as circunstâncias evidenciaram que ele não quis a morte, ele não procurou a morte nem assumiu o risco. Então, exatamente um crime de lesão corporal seguido de morte. Então, tem outro. As pessoas marcaram errado, deixa eu ver qual foi aqui. Não tem. Aqui as outras são muito erradas, A letra E está muito errado. Não tem aqui outra. Acho que até por exclusão vocês marcariam letra B nessa. 10. No crime de homicídio, são circunstâncias qualificadoras, exceto, ou seja, todas as alternativas nós temos qualificadoras, a única que não é a letra A, gente? Fácil demais da conta. Que momento, quando nós estudamos as qualificadoras, até em aulas presenciais, em que momento que falou-se que maior de 60, menor de 14 vai ser uma qualificadora? Momento nenhum, Agora, a letra B, C e D são causas mesmo são circunstâncias qualificadoras mesmo, Não tenha dúvida disso. Número 11. Tendo em vista os capítulos 2 e 3 do Código Penal, os quais se referem a lesões corporais e a periquitação da vida e da saúde, algumas provas começam já com periquitação da vida, outras estão no final. Fácil também, interessante essa questão. O certo aqui todas estão corretas, Número 11. Número 11. 1, 2, 3 e 4 são corretas. Muito interessante, a gente acaba aprendendo com essas questões, Vocês estão estudando, inclusive, Não tem nenhuma dúvida aqui. Estou lendo aqui, ver se eu acho alguma que poderia dar dúvida em vocês. Vou passar por uma. Número 1, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias é espécie de lesão corporal de natureza grave. Verdade. Sendo que referidas ocupações não condizem apenas com a atividade laboral exercida pela vítima na ocasião, abrangendo qualquer atividade consumida. Falamos isso, Não precisa ser só o trabalho dele. Eu falei com vocês, se fosse um idoso, jogava baralho na praça, sim. Se fosse uma criança que não está indo na escola, também está mais de 30 dias as suas atividades costumeiras. Não fala trabalho, fala ocupações habituais. Moral ou imoral, desde que ilícita. Até imoral. Quando ele fala imoral aqui, a doutrina gosta de falar, por exemplo, um garoto de programa. Ela está se prostituindo. Aí não vai mais poder se prostituir. Por isso que falado como imoral seriam essas questões assim. Mas é ilícito? Não é ilícito a prostituição. Então, desde que ilícito, qualquer ocupação habitual. Não tem problema nenhum se a prostituta falar assim, apanhei, levei um pau aqui, agora eu vou ficar sem poder fazer o que eu fazia. O que é, doutor? 30 dias, sexo por dinheiro.
E aí? É imoral? Pode até ser, não sei se é, mas ficou 30 dias sem, será configurado lesão grave. Número 2. A debilidade permanente de membro, sentido ou função difere da perda ou inutilização de membro. Vocês sabem disso, né? Porque a debilidade é grave, enquanto a perda é gravíssima. Ótimo, isso mesmo. Se houver, por exemplo, a perda de um único dedo, temos uma debilidade permanente. Verdade, né? Eu perdi um pouco da minha função, da minha capacidade, mas se houver a perda de uma mão inteira, por exemplo, teremos então uma perda ou inutilização, sim, de membro. Uma perda de membro superior, com certeza. Número 3, tanto perigo de vida, que é lesão grave, assim como o aborto, espécie de lesão corporal gravíssima, são pré-dolosos. Nossa, que eu falei com vocês isso 1 milhão de vezes, né? Por quê? São resultados não desejados, né? Porque a pessoa tinha dolo em relação apenas à lesão, ação dolosa de lesão. E culpa na relação ao resultado, perigo de vida e aborto, né? No mesmo caso, é lesão corporal seguida de morte, que também é pré-doloso. Está falando no 3. 4. Podemos afirmar que o agente ativo, portador de AIDS, tem por intenção transmitir a sua doença a outra, poderá responder por delito de perigo de contágio de moléstia grave, se o seu dolo se dirigir tão somente à transmissão da doença, ok? Sabemos disso, né? Pessoa que tem AIDS, né? E pode responder, então, pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave. Poderá responder agora por homicídio, ou tentativa de homicídio, se o dolo que ele tinha era de transmitir uma doença mortal para alguém. Ou ainda poderá responder por lesão corporal gravíssima, se seu dolo era de ofender a integridade física da vítima, com resultado de enfermidade incurável. Sim, eu quero passar para essa pessoa uma enfermidade que nunca vai sair dela. Eu tenho AIDS, minha intenção é essa. Ou seja, aqui o que vai determinar é o dolo do agente. Qual que é a intenção dele? Está correto, né? 4. 12. Um médico praticou aborto de gravidez decorrente de estupro, sem autorização judicial, mas com consentimento. O médico vai responder por crime, já que provocar aborto sem autorização é sempre punível. Errado. Errado. Falamos com vocês em sala de aula que não precisa de autorização judicial, né? A pessoa demora tanto que pode demorar tanto, que então nem precisa exigir. Agora, gente, Getúlio, a fim de oferir o seguro de vida do qual era beneficiário, induziu Maria a cometer suicídio e ainda emprestou-lhe um revólver para que consumasse o crime. Maria efetuou um disparo na região do abdômen, mas não faleceu, tendo sofrido lesão corporal grave. Em relação à situação hipotética, apesar da conduta praticada por Getúlio ser típica, pois configura induzimento de suicídio, ele é isento de pena porque Maria não faleceu. Certo ou errado, gente? É errado, né? A alteração que teve esse ano, em janeiro desse ano, no artigo 122, o crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou autolesão, ela se consuma com um mero induzimento, instigação ou auxílio, né? É um crime formal desde janeiro desse ano, né? É um crime formal. Por que formal? Ele se consuma com a prática da conduta, independente do resultado. Desde janeiro, no chamado pacote anticrime, né? Foi o pacote do então ministro de Justiça Sérgio Moro. Por ausência de previsão legal, não se admite a aplicação do Instituto Perdão Judicial de Lisão Corpo. Gente, errado, né? Pelo amor de Deus, vimos isso na sala de aula. O que era perdão judicial, que foi previsto no crime de homicídio e lesão corporal. Falando ainda do perdão judicial, Fernando se andar para trás, deu marcha ré em seu carro e atropelou culposamente seu filho, que morreu. Nessa situação, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se verificar a consequência da infração, exatamente a definição de perdão judicial. Exatamente. O crime de homicídio é classificado como comum e material, né? Falamos isso, fizemos trabalho
de fixação de conteúdos, vocês tinham que explicar o que é crime comum, o que é crime material, aí, né? Maria, muita gente errou essa questão, muita gente, quase todo mundo errou. Maria, 22 anos, suicídio, desilusões, deseja acabar com a própria vida, né? Enfim, o cidadão que Manuel instigou-a a cometer suicídio, né? E ela pulou, mas a sua queda foi amortecida numa lona, numa barraca de feira. E ela não sofreu apenas escoriações do corpo e não chega a sofrer nenhuma fratura. Gente, essa questão aqui, né, letra A, Manuel deve responder pelo homicídio, induzimento, sua forma consumada. Primeira observação aqui, essa questão é de concurso, né? Até janeiro, a resposta para essa questão era a letra C, né? A letra C, porque a antiga redação do artigo 122 exigia que para a ocorrência do crime era necessário que a pessoa morresse ou que sofresse uma lesão grave. Isso, gente, até janeiro, tá certo? Esqueçam isso, são curiosidades que vocês tinham que saber, porque vocês já pegaram, então, com a nova redação do artigo 122. Mas só por curiosidade, saibam que se por acaso vocês acharem essa questão em prova de concurso, né, a resposta era a letra C. Mas saibam que, desde janeiro, a redação mudou e falei com vocês em sala de aula. Para uma turma eu falei em sala de aula, para outra turma eu falei já em videoaula, que a redação mudou de tal maneira que no caput do artigo 122, se vocês lerem lá, vocês vão ver que o crime se consuma com a simples realização da conduta, ou seja, um crime formal, é um crime que não mais depende do resultado. O crime se consuma quando a pessoa instiga, induz ou auxilia a outra pessoa a suicidar ou se autolesionar. É um crime de consumação antecipada, é um crime formal. Certo? Falei mera conduta aqui não, né, gente? É um crime formal. Tá? Ok. Alguém colocou tentada? Não, de forma alguma, não foi falado isso não, Não foi falado, quando você lê o artigo 122, está escrito lá claramente, o crime se consuma quando alguém induz. Não fala aqui princípio de resultado. Existe o parágrafo primeiro, nova redação, que fala que se o resultado ocorrer, aí a pena será tal, é qualificadora, é outra pena. 18. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra C, né? Comete infanticídio a mulher que matar sob influência do tálamo puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Exatamente a redação do artigo 123. Exatamente a redação. 19. Aqui, várias situações. A questão do feminicídio está super na cara, né, gente? Ninguém tem dúvida que nós falamos em sala de aula e a redação está presente no Código Penal. O feminicídio exige que o crime seja praticado contra a mulher por razões de sexo feminino, envolvendo a doméstica ou familiar ou menosprezo. Exatamente a redação dessa nova qualificadora que foi incluída, que eu ensinei para vocês, do feminicídio. 20, questão 20. O homicídio privilegiado, tem gente que é coisa aqui de bobeira, é aquele que o agente comete, homicídio, privilégio, um espaço aqui. Letra D, dominado por violenta emoção logo após a injusta convocação da vítima. É exatamente a redação. O final da redação do parágrafo 1º do artigo 121. Quando vocês abrem o artigo 121, parágrafo 1º, que traz o que é homicídio privilegiado, vai estar lá escrito a letra D. Tem gente que marcou a letra B, de vacilo, de bobeira, porque lá não fala pessoal. O parágrafo 1º fala relevante valor moral. Ah, professor, é muito parecido. Ah, é parecido, pode até ser parecido. Mas se você tem uma letra D, que é exatamente a mesma redação, ipsis literis, a mesma redação, não tenha dúvida que quando alguém mata dominado por violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, nós estamos diante de um homicídio privilegiado. Agora, relevante motivo pessoal, não. Nós aprendemos em sala de aula que é relevante valor moral ou então social.
Pessoal não falamos, ok? O que pode ser pessoal, pode ser meu, mas não ser um valor moral, né? 21. Nossa, isso aqui também é muito de graça, né? Onde que foi falado? Existe isso aqui em algum lugar, gente? O homicídio culposo será punido a título de doloso? Isso aqui é básico dos básicos, né? Isso aqui é para quem nunca estudou direito penal na vida, que nunca fez faculdade. Homicídio doloso é uma coisa, culposa é outra. Uma coisa não se transforma em outra. Ele não se transforma. A conduta foi praticada de uma maneira ou de outra. Não tem como depois se transformar uma em outra, porque ele fugiu do motivo qualquer. A letra A, B e C estão exatamente corretas, né? 22, quando eu dei aula para você, eu falei que ia cair na prova, né? É muito parecido. Aquela causa, aquela qualificadora, quando a pessoa comete para assegurar a impunidade, a ocultação, e outras coisas mais lá daquele inciso, a vantagem e uma outra lá que eu esqueci agora. Fato é que aqui então nós temos a dúvida aqui se enquadra na ocultação ou impunidade. Nessa questão, gente, não é para ocultar um crime. O crime foi praticado, todo mundo sabe que ele ocorreu. Ele matou aquela pessoa porque a pessoa poderia reconhecê-lo. Então, matando as autoridades investigativas, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que vão investigar esse crime, não vão conseguir chegar. E só uma curiosidade, aqui vai ser Polícia Federal ou Polícia Civil, a depender de qual banco, né? Esse banco dólar. Não sei qual a natureza jurídica desse banco. Mas eu falo com você, se fosse um banco Caixa, aí seria Polícia Federal, Banco da Caixa, porque a Caixa é uma empresa pública federal. Agora, se fosse o Banco do Brasil, o Banco Sicoob, como em Santa Margarida, em 2016, houve aquele trágico crime em que os caras mataram o vigilante e o policial militar. Quem apurou foi quem? Foi nós, foi a Polícia Civil, né? Fomos nós, a Polícia Civil, graças a Deus apuramos aquele crime. Se aquela mesma ação tivesse sido cometida contra um vigilante ali da Caixa e o policial militar tivesse sido morto naquele contexto da Caixa, seria a Polícia Federal que teria apurado esse crime. Tá certo? Quando o artigo 109 da Constituição Federal. Fato é que matou-se para que tivesse sido assegurada a impunidade, porque ele poderia contar. O crime seria escondido? Não, ocorreu, não está ocultado. Mas a autoria do crime estaria prejudicada. Então, letra D. 23, quase acabando. Crime de periclitação da vida. É correto afirmar que, gente, todos, sem exceção, não admitem mandado culposa. É só olhar lá. Eu falei com vocês 1000 vezes que só podemos admitir e pensar num crime de sua forma culposa se houver uma previsão desse sentido, uma previsão expressa nesse sentido, segundo o artigo 19, né? E quando a gente lê lá todos os crimes do artigo 130 até o 137, né? Não há previsão, de forma alguma, 136, de modalidade culposa. 24, questão de interação de concurso também. A alternativa correta é VF, VF. VF, VF. Em algumas provas, VF, VF vai estar uma letra diferente, tá? Vai estar fora em outra letra. Mas a sequência certa é VF, VF. Quem for corrigir com prova diferente, cuidado por ir lá e achar que é a letra C. Não, porque está em alternativa diferente. A correta é VF, VF. Primeiro, o aborto com consentimento gestante constitui exceção de teoria monística. Exatamente, falamos em sala de aula sobre isso, né? Uma exceção de teoria monística. Estudamos isso. Sob a mesma rubrica, o legislador tipificou 2 modelos distintos de lesão corporal. A grave e a gravíssima. Exatamente, né? No parágrafo... O título está lá, lesão corporal grave, certo? Não fala qual que é grave ou é gravíssima, a gente que apelidou. Sob a mesma rubrica, 2 modelos de lesão corporal, a grave e gravíssima. Segundo o Código Penal, a perda ou inutilização de membro, função, sentido função, devidamente atestado, é classificado como lesão
grave. É ou não, gente? Falso, né? A perda é gravíssima. O certo aqui seria gravíssima. O erro está aqui. O crime de perigo contágio venéreo se consuma com a prática de relação sexual ou ato libidinoso, independente do efetivo contágio, que, se ocorrer, será simplesmente delito. Exatamente, correto, né? É um crime de perigo abstrato. O legislador quis punir com o simples fato de você transar, ter relação sexual estando com uma doença venérea. O último, o crime de abandono de capaz é punível na verdade culposa. Falso, né? Até a questão acima já falava disso. A última questão dessa prova, Ariana Pequena, com 19 anos, é exatamente a questão de deverá responder por crime de abandono de recém-nascido. Né? Aquela questão de desonra própria, quis esconder para ocultar uma desonra, abandonou o recém-nascido para ocultar uma desonra própria, tá certo? Fala essa questão exatamente, né? Olha que desonra. Então, gente, a questão foi muito bacana, muito gostosa, muito produtiva essa questão, essa prova. Eu achei sim, interessante para vocês. Uma experiência no EAD, a gente tem que acostumar, adaptar, né, ter boa vontade, entender esse momento que a gente está vivendo. Tem gente tendo prejuízo muito maiores do que nós estamos tendo na seara acadêmica, né? Estamos sendo prejudicados? Estamos, mas tem gente tendo muito mais prejuízo que a gente, tá? Eu acho até que a gente está conseguindo, pelo menos a minha parte do penal, está levando muito bem. A gente está conseguindo levar a matéria da mesma maneira que se fosse em sala de aula, com o mesmo conteúdo, basta vocês terem a dedicação, tá? Tem gente tendo prejuízos financeiros aí no mundo, mundos maiores. Em relação à escola mesmo, quem está aprendendo a alfabetizar, por exemplo, um menino de 5 anos, 6 anos, está sendo muito prejudicado. Né? Tem gente sendo muito mais prejudicada do que a gente. Vamos seguir com fé, tá? Com força, e já conseguir passar por tudo isso e sair disso mais forte. Gente, um grande abraço, tá? Vamos agora descansar, tá? Obrigado, até mais.